bom dia. A gente começa mais uma aula trabalhando especificamente a função tangente. A gente vai dar sequência à resolução de algumas questões para que a gente possa entender de forma mais prática, cada vez mais, aumentando de forma gradativa, né, o nível de dificuldade das questões, como que a função tangente ela funciona. Uma coisa que eu quero que vocês tenham consciência é o seguinte, já falei isso em aulas anteriores e vou repetir. A função tangente é mais difícil de você encontrar uma aplicação para ela no mundo da ciência, no mundo natural, tá? A função seno, cosseno, ela tem uma proporção de aplicabilidade muito maior do que a função tangente. Não quer dizer que a função tangente não tenha sua importância, muito pelo contrário, né? Tu pode perceber claramente que a função tangente ela se comporta como se fosse uma função exponencial. Ela trabalha com a ideia dos infinitos, né? De se aproximar cada vez mais dos infinitos, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Então todos os fenômenos da natureza dentro do mundo científico que você conseguir identificar que tenha a ver com essa ideia da infinitude ou de algo no sentido exponencial, tu pode desconfiar seriamente que de alguma forma é possível encontrar alguma tangente escondida, implícita nesse fenômeno, tá? Então basicamente é uma ideia que eu quero que vocês tenham sobre a função tangente. Mas vamos começar com as questões a partir de agora. Essa é a questão número 2. Determine o domínio, a imagem e o período. E além de tudo é para a gente construir também o gráfico da função y igual a tangente de x mais π sobre 6. Como eu já havia falado com vocês, como a gente vai precisar de construir o gráfico, a primeira informação ou a primeira dica que eu deixo para vocês é identifiquem o ângulo dentro dessa função. Você está calculando, no caso, a tangente de quem? É a tangente de x mais π sobre 6. Então, eu vou organizar o raciocínio exatamente dessa forma. Olha, vai repetir um padrãozinho que eu já criei, que eu já desenvolvi em aulas anteriores. O ângulo, eu vou especificar aqui para vocês, é x mais π sobre 6. Ok. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que esse ângulo ele assuma alguns valores, alguns ângulos notáveis que a gente conhece na circunferência trigonométrica. De forma até para facilitar a sua vida, eu vou fazer com que esse ângulo assuma aqueles pontos extremos da circunferência, os pontos mais alto e mais baixo, mais à direita e mais à esquerda. Isso significa que o ângulo x mais π sobre 6 vai assumir os valores 0 grau ou 0 radianos, 90 graus ou π sobre 2 radianos, 180 graus ou π radianos, 270 graus ou 3π sobre 2 radianos e por fim, fechando uma volta completa, 2π radianos ou 360 graus. Ok, isso é o ângulo. Agora tem um detalhe que é o seguinte, você vai precisar de construir o plano cartesiano para nesse plano você construir o gráfico da função tangente. No plano cartesiano, tu precisa do eixo x e você precisa marcar valores de x sobre esse eixo, que é o eixo das abscissas. Então você tem o ângulo x mais π sobre 6. Para que o ângulo x mais π sobre 6 assuma esses valores que eu coloquei agora para vocês, o x tem que valer exatamente quanto? Essa é a questão, tá? No caso, a variável, ok? Então, vou fazer exatamente isso. Vou escrever aqui, ó, variável. Variável, no caso, é x, né? A tangente, a função tangente, ela está na variável x. Então, com base nisso, de novo, eu repito, vocês têm que buscar lá no cantinho do caderno um espaço para fazer o quê? Aquilo que eu particularmente chamo de cálculo auxiliar. São pequenos cálculos, são pequenas contas que a gente vai precisar de desenvolver durante o raciocínio, tá? Vamos fazer o primeiro aqui, ó. O primeiro ângulo, ele vai assumir o valor 0. Ok.
Se o ângulo x mais π sobre 6 for zero, isso significa que o x vai ser exatamente quanto? De outra forma, qual deve ser o valor de x para que o ângulo x mais π sobre 6 seja zero? Então, resolve essa continha, né? X mais π sobre 6, se ele for igual a zero, isso implica necessariamente que o x vai ser igual a quanto? Bem, dentre as várias formas diferentes de você resolver essa pequena equação, você simplesmente pode pegar o π sobre 6 que está somando e jogar para o lado direito da igualdade com a operação inversa, que é a subtração. Então está aqui o primeiro valor de x, ó, menos π sobre 6. Ok, esse é o valor que eu vou colocar ali em cima daqui a pouco, tá? Agora eu vou fazer um cálculo muito semelhante, só que com o ângulo assumindo o valor de π sobre 2. Então vou escrever, ó, se o x mais π sobre 6 for igual a π sobre 2, 90 graus, isso significa necessariamente que o x vai ter que ser igual a... Aí resolve a conta. Qual é o procedimento que eu poderia usar aqui? Pego esse π sobre 6 que está sendo somado, jogo ele para o lado direito da igualdade com a operação inversa, que é a subtração. Então, do lado direito fica π sobre 2 menos π sobre 6. E aí, gente, eu vou desenvolver essa continha. Eu vou tirar o MMC, tá? Entre 2 e 6, que vai ser 6. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2, 3 vezes π, 3π. Ok. Menos 6 dividido por 6, 1 vezes π, π. Então, em cima fica 3π menos π. Isso aqui vai ser 2π sobre 6. Esse é um valor que você já pode colocar no eixo x quando você for construir o gráfico no plano cartesiano. Caso você queira simplificar, dividindo aqui por 2, dividindo aqui embaixo também por 2, poderia. 2π dividido por 2, apenas π. E 6 dividido por 2 vai ficar 3, ok? Então você poderia adotar esse valor aqui também, sem qualquer tipo de problema. E agora, faltam fazer mais quantos aqui, ó? Falta fazer para esse aqui em cima π, para esse 3π sobre 2 e para o 2π. Devagar, bem passo a passo, a gente vai resolvendo um por um, tá? Deixa eu separar aqui para a gente não confundir, não misturar os valores. Então agora eu vou fazer com que o ângulo x mais π sobre 6, ele assuma qual valor? O valor de π radianos. E aí eu faço a mesma coisa, que é isolar o valor de x. Jogo esse π sobre 6 para o lado direito com a operação inversa da soma, que é a subtração. Então, x vai ser igual a π menos π sobre 6. E aí, de novo, eu tiro o MMC entre 6 e 1, que vai ser exatamente igual a 6. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 6 dividido por 1, 6 vezes π, 6π, menos 6 dividido por 6, 1 vezes π, π. Pergunto, quanto que é 6π menos 1π? 5π dividido por 6. Então, aqui você tem mais um valorzinho aqui, tá? Próximo é fazer o ângulo, assumir o valor de 3π sobre 2. Então, vamos lá, ó. Se o ângulo x mais π sobre 6 for exatamente igual a 3π sobre 2, isso significa que o nosso x vai ser exatamente quanto? Aí você faz de novo o mesmo procedimento, só muda os valores, percebeu? Só os valores aqui são modificados aqui, o processo é igual. O π sobre 6 está sendo somado, a operação inversa é a subtração. Então vai ficar 3π dividido por 2 menos π dividido por 6. Novamente a gente tira o MMC entre 6 e 2, que vai ser 6. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2, 3 vezes 3, 9, 9π, ok. 6 dividido por 6, 1 vezes π,
π. Pergunto para vocês, parte de cima, 9π menos π, 8π sobre 6. Caso vocês queiram colocar isso aqui no eixo das abscissas, lá no plano cartesiano, no eixo x, pode. Ou, se você quiser simplificar, também pode. Divide aqui a parte de cima por 2, vai dar 4π sobre quanto? E divide aqui também a parte de baixo por 2. Então, vai ficar, obviamente, 3. Tá? Bem, agora só falta fazer quem? Esse último aqui, ó. Quando o ângulo lá na função tangente, lá no enunciado, for igual a 360 graus ou 2π radianos. Deixa eu separar aqui de novo, só para a gente não confundir, tá? Vai fazendo com o mínimo de organização e principalmente paciência, calma, atenção, que não tem erro. Não é o tipo de problema que você pode ou deve, né, resolver de forma acelerada, apressada, afobada. É paciência, né? O importante não é resolver rápido, o importante é resolver. Se puder resolver rápido, melhor ainda, óbvio, tá? O último ali, ó, é fazer o ângulo x mais π dividido por 6 seria igual a 2π. De novo, usando o mesmo padrão, isolando o valor de x, ó. Esse π sobre 6 que está somando, a operação inversa é a subtração. Então, o x vai ser exatamente quanto? 2π menos π sobre 6. E tira novamente o MMC. Entre 6 e 1 que tem aqui embaixo. MMC entre 6 e 1 vai ser 6. 6 dividido por 1, 6 vezes 2, 12. 12π. Ok, menos 6 dividido por 6, 1 vezes π, π. Nessa parte de cima, você tem exatamente o que? 11π dividido por 6. Então, a gente tem o último valor de x que a gente precisava descobrir, tá? Bem, vamos colocar esses valores agora lá em cima. Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui, ó, o primeiro valor de x é π sobre 6. Π sobre 6. Então, vou colocar aqui, ó, π sobre 6. Ok. O segundo valor de x, você poderia colocar 2π sobre 6, mas também poderia colocar o π sobre 3. Por que eu vou colocar esse aqui? Porque essa parte de baixo, o denominador é 6, e aqui também é 6. Então, para que os denominadores fiquem todos iguais, eu vou sempre manter a fração com o denominador igual a 6, tá? Então, 2π sobre 6. Vou escrever ele aqui, ó. 2π sobre 6. Professor, se eu quiser colocar o outro valor secundário simplificado, eu posso? Pode, sem qualquer tipo de problema. A dificuldade é, na verdade, né, é só a questão da leitura, mas o resto é tudo igual, tá? É a forma de se ler apenas os valores, tá bom? Então, aqui, ó, 2π sobre 6. O próximo, quem é? 5π sobre 6. Concorda comigo? Então, tá aqui, ó, 5π sobre 6, ok? Depois, o próximo é 8π sobre 6. Então, tá aqui, ó, 8π dividido por 6. E, por fim, cadê? 11π dividido por 6. 11π dividido por 6. O que vocês podem perfeitamente perceber aqui? Ah, gente, só um detalhe. Só um detalhe, ó. Nesse x aqui, ó, olha só um erro que eu ia cometer. Ele é negativo, hein, ó, negativo. Então, aqui tem que ter um sinal de menos aqui, ó, menos π sobre 6. Sabe por que eu identifiquei que tinha algum possível erro? Deixa eu apagar esse sinal de menos ali na frente. Olha só. Na hora que eu tinha esquecido de colocar o π, eu percebi o seguinte, ó. Aqui, ó, é tudo sobre 6. Sobre 6, sobre 6, sobre 6, sobre 6. E tem que se criar uma progressão aritmética. 11 para 8 subtrai 3. 8 para 5 subtrai 3. 5 para 2 subtrai 3. Então, 2 para isso aqui subtrai 3 também. Então, 2 menos 3 só pode ser menos 1.
Então aqui deveria ter obrigatoriamente o sinal de menos, que eu já estava passando batido. Entendeu por que você tem que estar sempre atento, fazendo com calma, com bastante cuidado, com bastante zelo, por conta disso. São muitos detalhes, tá? E aí a gente corre o risco de errar. Gente, olha só que legal. A gente acabou de descobrir qual é ou quais são os valores da variável x. Ó. São esses valores aqui de x que eu vou colocar lá no meu plano cartesiano. Tá? Quando eu for escrever lá o plano cartesiano com o eixo x e o eixo y, no eixo x são esses valores aqui que eu vou preencher. Tá bom? E pode perceber, ó, de menos 1 para 2 é só somar 3. De 2 para 3 é só somar 3. De 5 para 8 é só somar 3. E de 8 para 11 é só somar 3 também. É uma progressão aritmética, tá bom? Com base nessas informações, tu já pode até observar alguns detalhes. Ó. Por exemplo, o período, né? O período é exatamente a distância, a princípio, tá? A distância que vai desse pontinho aqui de menos π sobre 6 até o 11π sobre 6. Tá? A distância que vai desse menos π sobre 6 até o 11π sobre 6 pode ser o período. Agora, não se esqueça que o período da função tangente é reduzido pela metade quando se compara com as funções seno e cosseno. Porque no seno e no cosseno, você tem que dar uma volta completa de 360 graus para você encontrar o período. Na função tangente, meia volta basta para encontrar o período. Então, o período pode sim ser essa distância entre esse ponto inicial e esse ponto final, mas o período também pode estar dentro dessa distância aqui, tá bom? Agora, uma coisa é certa, o período vai de onde, aliás, o período não, o domínio vai de onde até onde? O domínio vai desde o menos π sobre 6 até o 11π sobre 6. Esses são os valores inicial e final para o domínio da função. Esse aqui é o primeiro valor de x, esse aqui é o último valor de x, ok? Bem, e agora, o que você faz? Começa a descobrir os valores de y, porque lá no plano cartesiano, tu vai precisar de quem? Tu vai precisar dos valores de x, mas também os valores de y. Então, a gente escreve aqui, ó, o y, pelo enunciado, nada mais é do que a tangente de cada um desses ângulos aqui, ó, o x mais π sobre 6, fazendo com que esse ângulo, x mais π sobre 6, assuma cada um daqueles valores, ok? Esse é o y, tá? Então, como que a gente vai ter aqui para cada valor de y? Vamos descobrir o valor de cada um deles. É a tangente do ângulo, hein? Então, o ângulo, ó, é essa galerinha toda de azul aqui para vocês. Tá? Quando o ângulo for de 0 grau ou 0 radianos, a tangente vale quanto? A tangente de 0 é 0. Ok. Quando o ângulo for de 90 graus, muito cuidado aqui. Quando o ângulo for de 90 graus, a tangente é quanto? Não existe a tangente do ângulo de 90 graus. Então, é aquele ezinho quadradão voltado para a esquerda e, além de tudo, cortado, ok? Então, esse aqui, você sabe que não existe a tangente desse ângulo. Se não tem como você calcular a tangente desse ângulo, esse valor aqui de 2π sobre 6, lá no plano cartesiano, tu vai ter que descartar. Então, tu vai criar uma assíntota, uma reta vertical, passando por esse pontinho aqui, 2π sobre 6, e aqui vai ser naturalmente uma bolinha aberta, tá? Próximo. Tangente de 180 graus. Quanto que é a tangente de 180 graus? Vale 0. Então, o y vale 0. Ok. Próximo. Tangente de 3π sobre 2. Gente, 3π sobre 2 é 270 graus. É aquela parte mais embaixo da circunferência trigonométrica. E lá embaixo existe a tangente de 90 graus? Aliás, de 270 graus? Não, não existe. Então, esse ângulo aqui você não pode trabalhar. Naturalmente, o valor de x que dá origem a esse ângulo, né? No caso, o x que dá origem a esse ângulo
é o 8π sobre 6. Então aqui vai ser uma bolinha aberta também, lá no eixo X do plano cartesiano. Eu vou ter que criar uma reta vertical pontilhada, passando por esse pontinho aqui, tá? E por fim, 2π radianos ou 360 graus. Quando o ângulo é 360 graus, quanto que vale a tangente? A tangente vale 0. Show de bola. Deixa eu só completar aqui, ó. Aqui não existe. Então vou colocar o símbolozinho dele aqui, ó. Não existe. Prontinho. Gente, olha que bacana. Você já tem os valores de x e agora a gente acabou de descobrir os valores de y. Se você já tem os valores de x e de y, simplesmente você faz o quê? Constrói o plano cartesiano e demarca esses pontinhos. Vamos fazer isso? Vamos lá, o plano cartesiano, hein? Vou representar aqui o eixo X, que é o eixo dos ângulos. Show de bola. Até aqui já está de bom tamanho. Se ficar grande ou pequeno, a gente faz os devidos ajustes. São os valores de x, tá? Bem, olha só aqui, por favor. Vamos identificar esses ângulos aqui em grau, para facilitar um pouco a nossa vida, a nossa leitura. Vamos lá. Aqui, ó, é π sobre 6. 180 dividido por 6, que vai dar 30 graus. Só que são 30 graus negativos. Então, vou escrever isso, ó. 30 graus negativos. Ok. 180 dividido por 6 é 30. 30 graus. Só que são 2 vezes 30. 2 vezes 30 é 60 graus. 180 dividido por 6 dá 30, só que agora são 5. 5 vezes 30, 150 graus. Então, é só fazer o quê? É ir multiplicando, né, por 30, né, graus. Ó. 8 vezes 30, 240 graus. Ó. Mais um ângulozinho aqui. Ó. E, por fim, 11 vezes 30. 11 vezes 30, a gente tem 330 graus. Tranquilo? Só que esse 60 aqui a gente não vai poder trabalhar e esse 240 aqui a gente também não vai poder trabalhar. Fora isso, o resto está valendo. Só que o ângulo começa com 30 graus negativos, ó. 30 graus negativos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever ou representar o eixo Y, que é o eixo das imagens, ok? E aí, gente, é só um pequeno cuidado para que vocês coloquem no lugar certo os respectivos valores de x, tá bom? Aqui vai ser o 0. Olha só, gente, de 60 para 150, está pulando de quanto aqui? De 60 para 150 está pulando de 90. De 150 para 240, 90 também. 240 para 330, 90 graus também. E de menos 30 para 60 está pulando de 90 graus também. É uma PA de razão 90 graus. Então eu vou marcar o menos 30, ou seja, o gráfico começa lá na parte negativa do x, e a partir do menos 30 eu vou pulando de 90 em 90, ok? Então o que eu poderia fazer aqui? Aí eu quero que vocês prestem atenção. Olha só, eu vou fazer essa marcação aqui, ok? E aqui vai ser o meu 30 graus negativos ou menos π sobre 6. Então, vou representar aqui, ó, 30 graus negativos ou menos π sobre 6. Eu vou contar agora de 90 em 90, tá? Só que esse pedacinho é 30. Então, aqui é 30, 60, 90. Cheguei aqui, ó, é o próximo ângulo, 2π sobre 6. Então, vou escrever aqui, ó, 2π sobre 6. E agora mais 90 de novo, ó. 30, 60, 90. Aí seria quem? 5π dividido por 6. E mais 90 de novo. 30, 60, 90. E agora vai para o 8π sobre 6. E mais 90 de novo. 30, 60, 90. E a gente chega nos 11π sobre 6. O que eu vou fazer? Eu vou descartar aqueles valores que eu sei que eu não vou poder trabalhar, tá bom? Eu não vou poder trabalhar com o 2π sobre 6. Então, nesse pontinho aqui, ó, eu não vou poder trabalhar, vai ser bolinha aberta. E também quem? O 8π sobre 6, que é o 240 graus.
8π sobre 6 é exatamente esse ângulozinho aqui, ó. Bolinha aberta para ele também, tá? Então, só para ficar mais destacado, eu vou pintar aqui assim, para deixar mais claro possível, ó. Bolinha aberta nesse aqui e bolinha aberta nesse aqui também, ok? E aí eu faço aquelas assíntotas, aquelas retas verticais, mostrando as limitações. Então, vou fazer uma assíntota aqui bem simples, só para demarcar uma limitação no nosso gráfico. Basicamente, essa aqui é uma limitação, e vou fazer também aqui, ó. Gente, olha só, o gráfico, óbvio que ele continua infinitamente para a direita e infinitamente para a esquerda, com certeza absoluta, tá? Então, ele sai aqui, por exemplo, do menos π sobre 6, ó, e vai andando para a direita e para a esquerda, sem problema, tá? Da mesma forma que ele vai andando aqui do 11π sobre 6, para a direita e para a esquerda, não tem problema. Por que que não tem problema? Porque ele não pediu para construir o gráfico de um período completo, ele simplesmente pediu para construir o gráfico, entendeu? A nossa referência foi exatamente o que? Fazer com que o ângulo varie de 0 a 360 graus e descobrir que o ângulo x, ou que a variável x, melhor dizendo, vai variar de quanto? De menos π sobre 6 até 11π sobre 6. Mas o gráfico continua infinitamente para a direita e infinitamente para a esquerda. Não tem limitação quanto a isso, tá? E a partir daí, fácil. Sabe por quê? A gente sabe que a função tangente ela é sempre crescente. Então, o primeiro valor aqui, ó, é o menos π sobre 6. Então, menos π sobre 6 é esse pontinho aqui. Então, o gráfico sai desse pontinho e faz o quê? Cresce. Então, ele vem crescendo devagarzinho, raspando o eixo x, e conforme ele vai se aproximando de 2π sobre 6, ele vai ganhando velocidade e altura ao mesmo tempo, e vai explodir, ó, vai tendendo cada vez mais para o mais infinito. Só que aí ele vai ter que pular esse ângulo de 2π sobre 6. Quando ele pula, ele passa para outra extremidade, de mais infinito para onde? Para o menos infinito. E continua o processo de novo, ó. Ele vem muito rápido, super acelerado lá do menos infinito, praticamente na vertical, não é na vertical, mas é praticamente na vertical. E à medida que ele vai subindo, ele vai perdendo velocidade e se afastando de quem? Se afastando da linha pontilhada. Se afastando da linha pontilhada, mas se aproximando cada vez mais do eixo x, até que ele chega no 5π sobre 6, ok? Chegou no 5π sobre 6, o que vai acontecer? Ao invés dele voltar a cair, isso não vai acontecer, porque a função tangente ela é sempre crescente. Então, ela repete esse comportamento inicial aqui, ó, dessa curvinha inicial. Então, ela continua a crescer devagarzinho, raspando o eixo x, e conforme ele vai se aproximando de 8π sobre 6, vai apontando cada vez mais para o alto e cada vez mais rápido, a ponto dela tender a explodir em direção, em sentido, né, ao mais infinito, ok? Bem, explodiu, não vai se aproximar, aliás, nunca vai chegar a ser 8π sobre 6, tá? Vai se aproximar cada vez mais da linha pontilhada, mas nunca vai chegar a ser, tá? Mas aí ele vai ter que dar um salto, vai saltar de um lado para o outro, só que aí ele aparece lá do mais infinito e volta a reaparecer aqui, ó, no menos infinito. E repete o processo, tudo de novo a partir daqui, tá? Como é que vai ser a brincadeira? Sai lá do menos infinito, disparado a 1000 por hora, uma super velocidade, raspando a linha pontilhada, mas se afastando cada vez mais da linha pontilhada. Conforme vai subindo, ele vai perdendo força à medida que se aproxima do eixo x, ó, até que ele chegou no eixo x. Ele chegou no eixo x exatamente aonde? No 11π sobre 6. E aí por diante, tá bom? Bem, o gráfico, como eu falei com vocês, ele não pediu para construir um período completo, ele pediu para construir o gráfico. Então, graficamente, o gráfico é daqui
e continua infinitamente nessa brincadeira aqui, tá? Da mesma forma que ele continua infinitamente aqui, ó, do menos π sobre 6 para baixo. Show de bola, tranquilo, o gráfico é isso. Agora vamos escrever aquilo que a gente sabe, tá? Vamos identificar quem é o domínio. Vou escrever aqui em cima, ó. Domínio D. Dentro desse intervalo, você poderia falar que o x é qualquer valor dentre o intervalo que vai de menos π sobre 6 até 11π sobre 6, ok? Então você poderia falar, ó, o domínio é qualquer valor localizado dentro de quem? Do intervalo que vai de menos π sobre 6 a 11π sobre 6, excetuando esses dois valores aqui, ó, 2π sobre 6 e 8π sobre 6. Só que o gráfico não tem limite nesse sentido, ele continua fazendo todo esse movimento aqui assim, ó, eternamente, para um lado e para o outro também. Então, com base nisso, o que você vai perceber? Bem, a primeira referência é o seguinte, esse valorzinho aqui não pode ser. Então, o x ele vai ter que ser diferente de alguns valores. Por exemplo, o x vai ter que ser diferente de quem precisamente? Do 2π sobre 6, tá? Do 2π sobre 6, e a partir do 2π sobre 6, intervalos completos, tanto para a direita quanto para a esquerda, intervalos de quanto? E aí você vai ter que fazer essa continha aqui, ó. De um pontinho amarelo para o outro pontinho amarelo, essa distância aqui é de quanto, hein? Como é que você calcula a distância entre dois valores? Pega o final e subtrai o inicial, tá bom? Então aqui é 8π sobre 6, tu tira quanto? 2π sobre 6. Vou fazer aqui no cantinho, ó, lá em cima, 8π sobre 6, e você subtrai 2π sobre 6. Essa diferença dá quanto? Vai ser 6π sobre 6. Simplifica 6π sobre 6, vai sobrar apenas o π, tá bom? Então, o que significa isso? Saindo do 2π sobre 6, andando tanto para a direita, mas também para a esquerda, vai chegar uma hora que, andando de 180 em 180 graus, tu sempre vai cair no buraco. Tá? Andando 180 graus π radianos para a direita ou para a esquerda. Então, o ângulo ou os valores de x tem que ser diferentes de 2π sobre 6 mais os intervalos k inteiros de 180 graus que você andar para frente ou para trás, tá bom? Agora, só para melhorar isso aqui, olha só o que eu posso fazer. Eu posso simplificar aqui e aqui. Eu posso dividir aqui por 2, facilita um pouco a minha vida, divido aqui também por 2, tá bom? Então, o x, de forma mais correta ainda, deveria ser o quê? Diferente de 2π dividido por 2, 1π apenas. Tá. 6 dividido por 2, 3. Ok. Então, é o equivalente a você sair de quem? De π sobre 3 mais kπ. E aí eu bato nessa tecla, sempre considerando o k ou número dentro do conjunto Z, né? Que é o conjunto dos números inteiros, ok? Então tá aí, ó, o domínio da nossa questão número 2. Bem, gente, e agora a imagem? Domínio, imagem. Quem é a imagem? Gente, quando você sai, por exemplo, desse pontinho aqui, ó, ele pega o valor 0, porque está sobre o eixo x. Ele não está nem acima do y e nem abaixo do y. Ele está no nível 0 em relação a y. Então, se você sai do nível 0 e vai pegando todos os valores positivos para cima, e sai do nível 0 e vai pegando todos os valores negativos para baixo, então tu sai do 0, pega todos os positivos e pega todos os negativos, ou seja, tu pega tudo, né? Então, a imagem simplesmente é o conjunto dos números reais, sem qualquer tipo de restrição, tá? E, por fim,
agora, então está aqui, ó, domínio, imagem, e por fim a gente vai fazer o período. Gente, olha só que super interessante. Esse pontinho inicial aqui, ele está iniciando exatamente aonde? No menos π sobre 6. Deixa eu apagar essa setinha aqui e essa setinha aqui, só para não tumultuar o desenho, tá? Vou apagar isso daqui e vou apagar essa aqui. Show de bola, fica mais limpo, né, o quadro para a gente poder estudar. Gente, esse gráfico aqui, ó, esse pedacinho gráfico aqui, ele começa nesse menos π sobre 6 e sobe infinitamente. Esse gráfico, ele se repete imediatamente, seja para frente ou para trás, aonde? Aqui, ó, exatamente no 5π sobre 6. Sai do nível 0 e sobe infinitamente para o lado positivo, tá bom? Então, a distância entre esse x aqui e esse x aqui é exatamente o que a gente chama de período, tá? Então, o período eu posso calcular pela distância entre dois pontos correspondentes, quando você bate o olho no gráfico e identifica dois gráficos correspondentes consecutivos um em relação ao outro. Então, é a diferença entre o x, que vale 5π sobre 6, e quem? O primeiro x. Então, é esse valor menos o anterior. E aí, um cuidado para você não esquecer do menos ali, né? Então, é menos π sobre 6. Simplesmente fazer essa continha aqui agora, tá? Então, vai ficar 5π sobre 6 mais π sobre 6. Gente, quanto que dá 5π sobre 6 mais π sobre 6? Vai dar 6π sobre 6. Dá para simplificar? Dá para simplificar. E a simplificação vai resultar em quanto? 6π dividido por 6π. Perceberam? Então está aqui, ó, o período desse nosso gráfico, dessa nossa função, é de π radianos, ou, se quiser colocar em graus, 180 graus. Ok, gente? Então, basicamente, é isso, tá? Ó, domínio, imagem e período. Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Deixa eu chegar um pouquinho para o lado aqui, tá? Só para não bagunçar ali, ó. Fica mais fácil, ó. Igual a π, deixa eu apagar e escrever um pouquinho mais para o lado ali, ó. Tá, gente? Mas entenderam como é que é o raciocínio, né? Então, vou escrever aqui, ó. Igual a π. Show de bola. Igual a π, 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos aqui, formando um triângulozinho, significa então, conclusão, tá? Donde, né? De mais onde, ok? Então, tá aqui, ó. Período igual a 180 graus ou π radianos. Então, você tem o domínio, você tem a imagem e você tem o período, ok? Só para a gente não esquecer que você poderia representar domínio, imagem e período de uma forma um pouquinho alternativa. Vou até escrever de forma destacada aqui, ó, OBS, tá? Lembre-se que o objetivo é estudar, o objetivo é aprender, tá? Então, o que você poderia desenvolver aqui? A seguinte situação. Domínio. Tudo isso que a gente fez agora, a gente foi olhando para o gráfico, tirando as conclusões baseado no gráfico, tá? Mas você poderia basear dos outros conhecimentos técnicos que vocês têm. O domínio, tá? O domínio, o que significa isso? Deixa eu tirar aquele igual ali na frente do domínio. Ok, vou colocar 2 pontinhos aqui, tá? Gente, o domínio significa o quê? O domínio significa que o ângulo, quem é o ângulo? O ângulo do problema é x mais π sobre 6. O ângulo x mais π sobre 6, ele vai ter que ser diferente por definição de quem? De π sobre 2 mais kπ. Lembra disso? Por definição. O ângulo vai ter que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Agora, para que o ângulo x mais π sobre 6 seja diferente de π sobre 2 mais kπ, o que tu faz? Isola o x para descobrir qual é o valor que o x não pode ser. Então, o x
vai ter que ser diferente de quem? Isolando, né? Pega esse π sobre 6 e joga para lá com a operação inversa, que é a subtração. Então, x vai ter que ser diferente de quem? π sobre 2 mais kπ. Observe que isso aqui é o lado direito daquela desigualdade. E agora joga esse π sobre 6 subtraindo para o outro lado. Menos π sobre 6, ok? E agora eu simplesmente simplifico esse lado direito dessa diferença aqui. Qual é a malandragem que eu gosto de fazer? Eu deixo sempre esse kπ por último e faço a continha entre esse π sobre 2 e o menos π sobre 6. Então, vou colocar esses dois juntinhos aqui para mostrar que é ele que eu vou fazer. Ó. π sobre 2 menos π dividido por 6, ok? E aí eu coloco lá no finalzinho aquele mais kπ. Show de bola. E aí você continua fazendo essa simplificação. Então, você tem que o x vai ser diferente de quem? Tirando o MMC entre 2 e 6, vai ser 6. Ó. Então, 6 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2, 3 vezes π, 3π, menos 6 dividido por 6, 1 vezes π, π. E aqui no final, né? Mais kπ. Tá bom? Mais kπ. E agora eu pergunto, essa fraçãozinha ali que a gente está simplificando, vai ficar como? 3π menos π, 2π. 2π dividido por 6. E no final, mais kπ. Gente, se você simplificar essa fração 2π sobre 6, divide aqui por 2, vai dar 1. Divide aqui por 2, vai dar 3. Vai ficar 1π dividido por 3. Ó. Então, o x vai ter que ser diferente de π sobre 3, mais quanto? Mais kπ. Ó. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Mais kπ. Óbvio que a gente sempre vai considerar o nosso k, o número que pertence ao conjunto dos números inteiros, ok? Mas olha só, π sobre 3 mais kπ. π sobre 3 mais kπ. Olha aqui em cima, por favor. Olha só, vê se não é a mesma coisa. Ó. π sobre 3 mais kπ. É a mesmíssima coisa. Só que aqui a gente chegou à conclusão olhando para o gráfico. E aqui a gente chegou à conclusão olhando um conceito técnico para fazer essa continha, tá? Isso, o domínio. A imagem não tem erro, a imagem é sempre o conjunto dos números reais, ok? Agora, e o período? Vou fazer o período aqui em cima, tá? Olha só, o período, você sabe perfeitamente que você pode usar aquela fórmula do π dividido por quem? Pelo módulo de m. Lembrando que o m é aquele mx que acompanha o x, a variável x, dentro do ângulo. Ó, gente, aqui ó, você tem o ângulo ó, x mais π sobre 6. O m é o que acompanha o x. Ó. Quantos x tu tem aqui? Tu tem 1x. Então, no caso, o m vale 1. Ok? O m vale 1. Então, se você troca esse valor de m, que vale 1, nessa formulazinha, você chega à conclusão que o período vai ser exatamente igual a quanto? π dividido pelo módulo de 1. Tá? E módulo de 1 é 1. Então, π dividido por 1 dá quanto? π. π radianos ou 180 graus. π radianos ou 180 graus. Gente, π radianos ou 180 graus, a gente já tinha calculado também. Ó. É a mesma coisa, só que agora usando uma técnica diferente, uma fórmula, né? Entenderam? O mais importante é que vocês tenham entendido toda essa conta, todo esse cálculo, todo esse raciocínio. A sugestão, como sempre, é assistam várias e várias vezes essa aula, até que todos os pedacinhos, todos os cantinhos, todo passo a passo tenha sido perfeitamente entendido, ok? Bem,
O que a gente vai fazer agora? A gente vai para a questão número 3. Bem simples. É óbvio que aqui a gente não vai resolver olhando pelo aspecto gráfico, tá? Mas de forma bem simples. Determine o período da função tangente 2x menos π sobre 3. Gente, relembrando essa fórmula que eu acabei de passar para vocês. O período da função tangente é π sobre módulo de m, ok? Lá na função seno e na função cosseno, aqui você tem 2π sobre módulo de m. Por que 2π na função seno e no cosseno? Porque na função seno e cosseno você precisa de 2π radianos para fechar uma volta completa, para que o gráfico se repita, para que os cálculos se apresentem de forma repetitiva. Na função tangente, com apenas 180 graus, esse processo ele já é repetitivo. Então, por isso que o período ele envolve o π na função tangente, um π apenas, tá? Bem, o que a gente tem que fazer? Identificar quem é o m. Gente, o ângulo, vou escrever aqui, ó. Quem é o ângulo dessa nossa função tangente ali? O ângulo é 2x menos π sobre 3. Esse é o nosso ângulo. E aí, regra geral, o ângulo é quem? mx mais n. Estão lembrados? Regra geral da função tangente. f de x igual a a mais ou menos b, que multiplica a tangente de um determinado ângulo. Que ângulo? Regra geral, mx mais n. Então, essa fórmulazinha ela tem que estar na cabeça de vocês com clareza, tá? E aí você faz a comparação, ó. O m aqui vale 2 e o n vale menos π sobre 3. Então, se você identifica o m, acabou o problema. Se, no caso, o m de Marcos vale 2, simples agora. Como é que vai ser o período? O período vai ser π sobre módulo de 2. E π dividido por módulo de 2 é simplesmente π sobre 2. Isso aqui, gente, em radianos. Se você quiser colocar em graus, é só fazer 180 dividido por 2, 90 graus, e acabou o exercício. Ok? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Mais uma aula. Função tangente realmente ela envolve alguns cálculos um pouco mais enjoados, para não falar bastante enjoados, tá? Mas é para o bem de vocês que a gente está passando isso, porque o meu objetivo, pode ter certeza absoluta, é ampliar cada vez mais o nível de entendimento, de compreensão, é o nível de inteligência de vocês, de raciocínio, é aprimorar realmente vocês nessa matéria de função circular, regra geral, particularmente, óbvio, na função tangente. Pode ter certeza que meu objetivo é preparar vocês para o melhor. Se vocês quiserem depois, posteriormente, fazer um vestibular, fazer um concurso público, enfim, fiquem completamente à vontade, porque vocês vão estar, sim, sem sombra de dúvidas, muito bem preparados, tá? Mas confio no tio aqui, que se vocês seguirem esses passos que a gente está orientando, vocês vão ter um futuro muito bacana pela frente, independentemente de vocês quererem ou não fazer vestibular, tá? Mas vocês vão estar preparados, com a mente aberta, com uma visão racional, com uma visão um pouco lógica, matemática, bem ampliada, para resolver qualquer problema, não apenas de matemática, problemas da vida de uma forma geral. Vocês vão estar com a mente aberta, vocês vão estar treinados para pensar de forma mais crítica. Tá bom, gente? Fico por aqui, beijo no coração de vocês, e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!